Fala aí, ô fela, beleza? Esse é mais um episódio da série dos perrengues. E como esse perrengue foi um perrengue absolutamente congelante, eu fiquei esperando uma oportunidade para que eu pudesse vir mostrar o ambiente correto de como a gente se sente quando a gente está praticamente morrendo de frio. Mas eu não vou contar a história inteira aqui fora não, porque eu não quero quase morrer de frio de novo, né? Então, enquanto você cuida aí de ver se você já está inscrito, se já deixou o sininho ativado e vai pensando se vai deixar o like quando chegar no final do vídeo, enquanto isso eu vou lá para dentro para acabar de te contar a história. Vamos lá? Ô Lu, puxa o vídeo aí, mas puxa com força porque tá congelado. Agora sim, fela. Dá pra te contar a história aqui dentro, no quentinho. Nessa série, eu sempre ressalto todos os aspectos de planejamento, preparo, cuidados. Seja para você fazer um passeio off-road, seja para você fazer uma viagem longa para um lugar onde você não conhece. E isso tudo é muito importante para que realmente você esteja preparado para enfrentar qualquer imprevisto que possa acontecer. E como eu digo sempre, um imprevisto, dependendo do tamanho dele, pode ter consequências muito ruins. Mas eu quero te dar o contexto como eu sempre faço. O ano é 2002 e o mês era julho. A gente estava viajando pelo norte da Argentina em direção a São Pedro do Atacama. Sim, foi intencional a escolha do inverno para ir para lá. Agora, naquele ano especificamente, o inverno estava sendo particularmente duro, com uma quantidade de nevascas acima da média ali na região. O negócio foi tão ruim que o Passo de Rama acabou ficando fechado por 10 dias, porque as equipes de limpeza não davam conta de limpar a quantidade de neve que estava caindo na estrada. Isso, inclusive, nos obrigou a reprogramar o nosso roteiro, justamente porque a gente não conseguiu passar pela fronteira na data em que a gente havia escolhido. E a gente já tinha deixado uma folga aí para visitar outros lugares da Argentina na volta do Atacama, então o que a gente acabou fazendo foi inverter. Enquanto o passo estava fechado, nesses 10 dias, a gente acabou indo para outro lugar, que nesse caso foi a cidade de Salta. Aliás, só um parênteses, né? Você sabe que essas regiões de fronteira entre a Argentina e o Chile, principalmente nessa região ali, então essas regiões de fronteira onde tem serviço de imigração, estradas oficiais e coisas do gênero, são chamadas de passo. Naquela região ali do norte da Argentina, por onde a gente estava andando, há dois passos muito conhecidos, o Passo de Rama, que foi esse que nós escolhemos, e o Passo Seco, que fica um pouco mais para o sul. Mas, para facilitar o nosso roteiro, nós já tínhamos escolhido passar a fronteira pelo Passo de Rama. Aliás, foi uma decisão acertada sem a gente saber por quê. Porque a neve era tanta que os dois países concentraram a limpeza da estrada que passa pelo Passo de Rama. O Passo Seco continuou fechado, mesmo depois que o Passo de Rama abriu, porque eles não deram conta realmente de limpar a quantidade de neve que estava caindo. E, estando em Salta, assim que nós soubemos que o passo havia sido aberto, então nós juntamos as nossas coisas e já no dia seguinte, cedinho, a gente já partiu para cruzar a fronteira. Bom, saímos e até que as estradas da Argentina, no que diz respeito ao inverno, à neve, estavam bem tranquilas, porque estava nevando mais, era mais do lado do Chile e já do lado da Argentina, já bem próximo lá do alto da fronteira. A única coisa que não deixou a gente ter uma viagem que rendesse bastante era o fato de que nesta época, em 2002, eu não sei como está hoje, mas nessa época todas as estradas que levavam ao Passo de Rama na Argentina eram estradas de terra. Então, naturalmente que a gente não pôde manter a mesma velocidade como se a gente estivesse numa estrada de asfalto. Aliás, nessa foto aí que eu estou te mostrando, dá para ver com clareza. É uma foto da fronteira, então você consegue ver que antes da fronteira, a estrada é de terra, na Argentina, e depois das placas, né, que é depois da fronteira, aí já do lado do Chile as estradas já eram de asfalto. Passamos pela fronteira, fizemos imigração e entramos no território do Chile. No início estava tranquilo, mas conforme a gente foi entrando
entrando pelo território do Chile, a situação do tempo começou a piorar muito. Fechar, quase virar a noite. As condições da estrada pioraram uma barbaridade. A gente começou a diminuir cada vez mais a velocidade. Começamos a entrar em trechos que era neve para todo lado. Começamos a encontrar, inclusive, as máquinas que faziam a limpeza da pista. Nessas imagens que eu estou te mostrando, seja de foto ou de filmagem mesmo, você vai ver as condições da estrada em que a gente pegou. Havia trechos, inclusive, que a estrada foi tão tomada pela neve que as máquinas tiveram que fazer desvios pela parte de terra para contornar os montes de neve que estavam em cima da estrada de asfalto. E aí a gente encontrou pela primeira vez um inimigo terrível que já tinha sido avisado para a gente pelos nossos amigos argentinos, que é o famoso vento branco. O vento branco é esse fenômeno que é um vento fortíssimo que, mesmo que não esteja nevando no momento, o que ele faz? Ele cria uma nevasca artificial porque ele arrasta os flocos de neve que estão nas laterais de tudo quanto é lugar e arrastam a neve para cima da pista da estrada por onde você está rodando. Então, e como você está vendo aí nessas imagens, houve vários trechos em que nós encontramos a estrada coberta de neve novamente, mesmo sem estar nevando naquele momento. E ó, presta atenção nisso, porque como eu falei no início, esse danado desse vento branco teve uma atuação decisiva no que vai acontecer mais à frente. E por causa dessas condições do tempo, a verdade é que só dava para a gente andar aí nesse trecho na faixa entre 20 e 30 km por hora, de tão fechado que estava o tempo, escuro, batendo neve no para-brisa da gente. Então a gente nesse trecho teve que ir bem devagar. Mas para nossa sorte, conforme a gente foi descendo, até porque da entrada do Chile até São Pedro do Atacama é praticamente só descida. Conforme a gente foi descendo, o tempo foi melhorando e a gente até chegou em São Pedro com sol. Olha essa foto aí da placa. Aliás, olha a população de São Pedro na época. Mas a gente chegou em São Pedro com sol. Agora, o que aconteceu também foi o seguinte: com essa história do passo ficar fechado por 10 dias, nós acabamos perdendo a reserva que a gente tinha na pousada que originalmente nós tínhamos reservado. E enquanto nós estávamos presos lá na Argentina, eu, pelo telefone, né, não tinha reserva de internet e coisas do gênero nessa época. No máximo a gente conseguia entrar no site de alguma pousada para ver as fotos e tal. E quando nós chegamos em São Pedro, a gente se deu conta de que a pousada que eu acabei conseguindo reservar, alternativamente, era um lugarzinho bem mais ou menos. Aliás, para ser sincero, a pousada era uma terrível de uma espelunca. Agora você imagina, se eu não gostei, imagina o que as minhas 3 mulheres não acharam do lugar. E essa decepção acabou também tendo um papel decisivo nas decisões que nós tomamos dali para frente, porque a gente pensou, a gente não vai conseguir aguentar ficar aqui nesse lugar tantos dias quanto a gente tinha planejado. Então a gente mudou o nosso plano para fazer o seguinte: no dia seguinte ao que nós chegamos, a gente pega a parte da madrugada e do início da manhã para ir visitar os geysers lá na região de El Tátil. Depois a gente volta para ir visitar o Vale da Lua, ou Valle de la Luna, que também é um outro lugar muito conhecido, muito bonito, com formações rochosas e arenosas, muito bacana. E já no dia seguinte a gente vai embora. A gente não vai conseguir ficar mais de um dia aqui nessa pousada em São Pedro. E por que eu falei de madrugada? Porque a visitação lá nos geysers do El Tátil, ela tem que ser feita bem no início da manhã, e isso a gente já tinha recebido a informação de que os geysers ficam mais ativos exatamente no final da madrugada e início da manhã. Então, tudo que é excursão que sai de São Pedro, pelo menos naquela época, para ir em direção ao El Tátil, sai bem de madrugada. Mas acontece que teve outras coisas também
que fizeram a gente desanimar e ficar relativamente decepcionado com o lugar lá. A gente viu muita gente esquisita pelas ruas da cidade, muita gente tipo assim meio noiada, gente alternativa, meio suja andando pelas ruas da cidade. Acabou que isso também nos fez tomar uma outra decisão que teve influência no que a gente passou depois, que foi o seguinte: essa pousada em que a gente estava, o estacionamento dela era na frente da pousada, mas era na rua. É claro que o que estava na caçamba da picape a gente já tinha tirado, porque não dá para deixar nada em caçamba de picape, porque não tem segurança nenhuma, não tem trava, não tem nada. Mas aí a gente resolveu também tirar tudo de dentro da cabine do carro, porque a gente ficou com medo das condições de segurança do local. Então, tudo que estava dentro da picape, incluindo o meu GPS velhinho, que naquela época já existiam algumas versões bem básicas de GPS, mas pelo menos eu tinha um GPS. E o meu sistema de navegação, que ficava tudo preso com velcro no painel do carro, eu resolvi tirar tudo também, porque no final das contas eu estava com medo de algum roubo, alguma coisa assim. E levamos para dentro do quarto da pousada. Bom, chegou a madrugada, chegou a hora de sair, a gente já saiu meio correndo, porque a gente levantou um pouco atrasado. A gente estava no meio do deserto, São Pedro do Atacama fica no deserto. Essa pousada em que a gente estava tinha a restrição de ligar a água. Então na hora que a gente saiu, não era horário da água estar aberta e disponível nas torneiras do quarto. Então você imagina. Então a gente saiu mais ou menos correndo e entramos numa caravana de excursões, né? Vans, carros, etc., para chegar no Eltátil. O Eltátil fica a 95 quilômetros de distância da cidade de São Pedro por estradas de terra. Estava nevando, já tinha nevado nos dias anteriores. A gente estava preocupado com a condição da estrada, mas até que pelas imagens que você pode ir vendo aí, porque a gente nessa hora conseguiu filmar alguma coisa, embora tivesse muita neve dos lados e até em alguns trechos da estrada, a condição da estrada não estava ruim. Nós estamos indo para os geysers. 5h20 da manhã, já está menos 2 graus lá fora. Essa fumaça que está vindo aí na frente do carro é o que eles chamam aqui de vento branco, que é a neve caindo e ventando pra caramba. Já dá pra ver no piso que já tá bem branquinho. Nós já estamos a 55 quilômetros de São Pedro do Atacama e ainda faltam 40 nessa trilhazinha para chegar nos geysers. A gente ia rodando bem devagar, primeiro porque era uma caravana enorme, devia ter mais de 30 carros nessa caravana. Segundo porque era uma estrada de terra e de madrugada, né? Então a gente demorou bastante para chegar lá no lugar dos geysers. Vai olhando aí, porque tem umas imagens bem interessantes desse trecho que a gente passou de madrugada. Agora, enquanto a gente estava indo, como eu sabia que o meu plano era voltar de lá em direção à cidade sem a companhia de ninguém, eu também tinha uma certa preocupação com respeito a voltar sozinho. E naquele momento da ida, pela condição da estrada, eu achava que então estava tudo tranquilo, porque a estrada estava relativamente bem marcada. Agora, não dá para esquecer que eu tinha deixado tanto o GPS quanto o sistema de navegação dentro do quarto do hotel, porque não dava mais tempo de instalar de volta no carro, porque a gente já tinha saído meio atrasado. Chegando lá, eu achei interessante que os guias que estavam coordenando as outras excursões vinham berrando para ninguém desligar o motor. Não desliga o motor, não desliga o motor, tá frio demais, a água pode congelar. Os carros a diesel depois, com esse frio todo, podem ter dificuldade para religar o motor. Aliás, esse negócio da água congelar, isso dá por si só um vídeo, mas vamos deixar para depois, porque isso é um vídeo inteiro, esse é um assunto para um vídeo inteiro em separado. Bom, ele gritando daquele jeito e avisando todo mundo,
O tempo todo em que a gente esteve lá em cima, eu não desliguei o carro. Aliás, eu achei interessante até, porque estava bem frio, né? Eles diziam que estava entre -5 e -10 graus Celsius lá. E eu cheguei a encontrar carros que tinham estalactites formados durante a viagem de ida para lá. Olha essa foto que eu estou te mostrando aí. Essa van aí estava com estalactite até grande embaixo do carro. Realmente a temperatura estava muito baixa. Bom, esperamos a atividade dos geysers e realmente entre as 6 e as 6h30 da manhã a atividade começou. E aí foi aquele espetáculo, né? Fumaça para tudo quanto é lado, do vapor da água quente, a água borbulhando lá nos laguinhos que se formam. Alguns geysers realmente faziam esguichos bem altos, jogando água e fumaça para cima, ou seja, durante todo o tempo que a gente ficou lá em cima, foi realmente um espetáculo sensacional da natureza. É um lugar que eu voltaria tranquilamente em condições mais seguras e mais tranquilas naturalmente. Mas realmente é um baita espetáculo da natureza que valeu muito a pena fazer a visitação. E bem antes de ir para lá, a gente já tinha resolvido que a gente não ia passar a manhã toda lá no El Táchio, como a maioria das pessoas que contrata as excursões faz. Por quê? Porque muitas dessas pessoas, o que eles fazem? Eles, embora esteja muito frio, eles levam roupa de banho e vão para tomar banho nas lagoinhas de água quente. Agora imagina aí, você a -5, -10 graus, tirar a roupa toda, ficar só de roupa de banho, para entrar nas lagoinhas de água quente. Pô, imagina antes de entrar. Pior, imagina depois de sair de uma água quente e enfrentar uma temperatura de -5, -10. Estou fora. Então eu jamais cheguei a pensar nessa possibilidade. O que a gente queria era conhecer o lugar, ver os geysers lá cuspindo fumaça e água, etc e tal, e voltar. Bom, depois de apreciar esse espetáculo todo aí, chegou uma determinada hora em que a gente resolveu, chegou a hora da gente voltar. E começamos a voltar, sozinhos. No início, a estrada estava relativamente tranquila. No El Táchio, chegou até a ter uma aberturinha do sol. Mas lembra, são 95 quilômetros. E aí, começou a fechar o tempo de novo. As condições de visibilidade começaram a piorar. O leito da estrada começou a ficar branco. Lembra do vento branco? Pois é, começou a piorar, piorar, piorar. Vai olhando as fotos. A estrada, que estava nessa condição ainda de visibilidade, começou a desaparecer. A região é um altiplano, ou seja, embora a altitude seja muito grande, é um espaço completamente plano e quase não existia diferença de altura entre as beiradas da estrada e o leito da estrada. Ou seja, quando cai a neve ali em cima, é como se fosse um tapete só branco, sem nenhuma diferença de altura. E o negócio foi começando a ficar difícil de enxergar a estrada. Até que a gente chegou num ponto em que a estrada estava nessa condição aí dessa foto que eu estou te mostrando. Daí para frente, aí o negócio começou a ficar pesado, porque a gente ia tateando, mais ou menos descobrindo se a estrada era por ali ou por aqui mesmo. E aí chegou nesse ponto em que a gente pensou, o que a gente faz? Continua para frente ou é mais seguro a gente voltar? Resolvemos voltar. Só que pouquinhos quilômetros depois, nem mesmo as marcas do pneu do meu carro ainda estavam visíveis, porque o danado do vento branco cobriu tudo. Bom, já que está tudo invisível mesmo, vamos voltar de novo. Fiz a manobra e comecei a andar de novo em direção à cidade. Andando devagar, mas aí aconteceu o que não podia acontecer. De repente, o carro deu uma embicada, encaixou numa montanha de lama misturada com neve, de uma forma que até a metade do capô do carro encaixou nessa maçaroca. E o carro ficou meio inclinado assim. Agora ferrou de uma vez. Bom, ré, tenta sair, não sai. Fui lá para fora, cavuquei para liberar, liguei as duas rodas livres, voltei
4x4 reduzida, bota ré, nada. As rodas só deslizavam. Aí já começou a bater aquele clima dentro do carro. Fui lá para fora mais uma vez, tentei dar uma liberada no que estava atrás dos pneus do carro, arriei os pneus do carro, mas o que acontecia também era o seguinte, estava muito frio, eu não conseguia ficar mais do que 5 minutos lá fora, porque eu já voltava com as mãos completamente congeladas. Voltei, depois de arriar os pneus, tentei com o carro tracionado e reduzido de novo, dar uma ré e nada, o carro não se movimentava 1 milímetro. Depois dessa tentativa, aí o que aconteceu parece que foi assim instantâneo em todo mundo. Parece que caiu a ficha de todos nós. Minha mulher e minha filha mais velha começaram a chorar. A pequenininha, sem entender o que estava acontecendo, começou a chorar também. Esse foi o primeiro dos piores momentos que nós passamos ali, porque eu passei ali mais ou menos uns 10 minutos entre tentar acalmar as meninas, todo mundo chorando, e pensar no que eu ia fazer. Claro, o motor do carro ligado, um frio desgraçado, o aquecimento ligado no máximo, e o que eu vou fazer? E a gente ficou ali naquele dilema, o que faz, o que não faz. Eu falei, cara, eu olhava para tudo quanto era lado, não tinha nem sinal de absolutamente nada. Uma casa, uma construção, um carro, não tinha visibilidade do que parecesse ser uma estrada em lugar nenhum. Eu falei, cara, não tem outra coisa para fazer, eu tenho que ir lá para fora e tentar desencavar o que der para tentar liberar o carro desse espaço aqui. E aí começou o drama. Eu ia lá para fora, ficava 5 minutos, 8 minutos cavando com a mão, tentando desencaixar o carro daquela maçaroca, voltava morrendo de frio, botava a mão ali no aquecimento que saía do painel do carro, gastava mais uns 10 minutos para tentar me aquecer, a cara gelada, e assim foi, sai, cava, volta, imundo, e tenta se aquecer dentro do carro e sai de novo e entra debaixo do carro e tenta desencavar a frente do carro e volta. Olha, a gente ficou nesse drama, deve ter demorado aí no barato umas 2 horas mais ou menos. E o desespero aumentando, e as meninas chorando, e aí já todo mundo, né, começa já a falar aquelas coisas de desespero, vamos morrer aqui, e nada que eu fazia dava certo, e tentava dar ré mais uma vez, e o carro... E o desespero aumentando, e até que chegou uma das voltas para dentro do carro, em que quando eu tentei dar ré novamente, o carro deu uma balançada. Eu falei, opa, é agora ou não? Aí o que eu fiz? Fui lá para fora, arriei os pneus até fazer aquela barriga que tu olha assim e vê, bom, daqui não pode passar, porque senão o pneu vai sair da roda. Tirei os 2 tapetes que ficam na frente, ali no piso do carro, levei lá para fora, cavei tudo que eu podia em volta das rodas, na frente para liberar. Eu já tinha liberado bastante do capô e da grade dianteira do carro. Botei os tapetes atrás, logo atrás ali das rodas dianteiras. Voltei para dentro do carro, naturalmente que morrendo de frio. Eu falei, agora ou eu quebro tudo ou eu consigo sair daqui. Aí, cara, o que eu fiz foi o seguinte, 4x4 reduzida, botei uma ré, acelerei tudo até o motor chegar ali na faixa vermelha e arranquei o pé da embreagem de uma vez. Cara, o carro fez um ploc para trás, mas deu uma porrada tão grande que o volante soltou da minha mão, virou tudo para um lado, o carro rodou para trás sem controle, com a roda toda virada para um lado, bateu num outro murundu com a traseira e o motor morreu. Mas saiu daquele lugar. E aí, bom, pelo menos saímos. Deixa eu tentar ligar aqui novamente. Consegui ligar o carro normalmente. E aí eu vi que, botando as marchas para frente e tal, o carro estava se movimentando e eu ia conseguir fazer a manobra normalmente. E foi a hora que a gente conseguiu sair dali. Gritaria dentro do carro, aquela coisa daquele alívio, né? Porra, e agora? Mas a gente ainda tem que achar o caminho de volta. Bom, eu falei, agora tem que voltar na direção do El Tátil o máximo possível, porque pelo menos a gente sabe que ainda tem carros lá e de repente a gente encontra alguém pelo caminho.
E aí, fela, o que eu fiz? Eu fiz o que eu estava fazendo no início. Fui tateando ali, tentando passar pelos lugares que pareciam ser a estrada e fomos devagarinho. Só que como dessa vez a gente já tinha resolvido voltar direto para o Eltátil, eu rodei de volta muito mais do que naquela primeira tentativa de voltar que eu fiz. E aí é que acontece aquela coisa que a gente não sabe se é cômica ou se é tragicômica, né? Que de repente, num determinado ponto, já depois de rodar mais de 20 quilômetros, o que eu vejo? Eu vejo que a gente, ao vir, a gente perdeu uma curva à direita em cotovelo, que não dava para ver vindo. Mas a gente voltando, dava para ver claramente que era uma curva em descida e lá embaixo tinha um posto da Polícia Ambiental do Chile. Eu falei, caramba, a gente se perdeu, aconteceu isso tudo aí porque a gente perdeu uma curva em cotovelo, simplesmente porque não tinha visibilidade de nada. Bom, naturalmente que parei lá no posto da Polícia Ambiental, aí o cara me deu umas indicações de algumas referências que eu não podia perder, porque se eu perdesse essas referências a gente podia se perder novamente, e aí começamos a voltar. A estrada ainda estava muito ruim de visibilidade, quando no meio da volta eu de repente assim lá ao longe eu achei que eu via algum tipo de luz. Parei o carro e realmente era uma luz de um outro carro piscando o farol. Eu falei, pô, se esse cara tá piscando desse jeito, é bem capaz de ele estar na mesma situação com a gente. E a gente ficou esperando ali, o cara demorou, do que eu vi o cara lá, porra, muito longe, até ele chegar perto da gente, demorou uns 20 minutos. Até porque o cara vinha dirigindo pelo campo. Aonde ele estava passando, não tinha estrada nenhuma, ou seja, o cara se perdeu de uma forma muito pior do que a gente. E ele se confirmou quando ele chegou, porque ele chegou também com a família toda desesperada dentro do carro, porque a gente se perdeu, era um argentino. E a gente se perdeu, pô, ainda bem que a gente viu vocês, porque eu tô aqui há 2, 3 horas que eu não vejo nada em lugar nenhum. E aí, o que a gente faz? Aí eu falei pra ele que eu já tinha encontrado com o policial, que ele já tinha dado as referências, não sei o quê. E dali a gente foi junto e voltou para São Pedro, já sem maiores problemas, até porque dali para baixo a estrada já melhorou, já tinha trechos que já estavam com o leito da estrada mais visível e a gente conseguiu chegar de volta a São Pedro. E por incrível que pareça, fela, depois que a gente chegou na cidade, a gente comeu alguma coisa, conversamos a respeito e, pô, pelo menos a gente ainda conseguiu reunir forças e animação para ir visitar o Vale da Lua, que eu estou te mostrando umas fotozinhas rápidas agora. Aliás, enquanto você vê essas fotos aí do Vale da Lua, eu não sei se você percebeu que depois que nós saímos do Eltátil, a última foto que a gente tirou foi aquela do lugar em que a gente já não via mais nada. É claro que no meio daquela situação que a gente estava ali, ninguém sequer pensou na ideia de tirar alguma foto, né? No desespero que a gente estava. Então a última foto que a gente tem da volta é aquela em que a gente mostra ali que já não dava praticamente mais para ver o leito da estrada. E esse aí, fela, foi o pior perrengue que eu passei, porque, para ser completamente sincero, pelo menos nós três, os mais velhos, a minha filha menor não, mas nós três, os mais velhos, se você perguntar para qualquer um de nós três hoje, nós três realmente pensamos, durante aquele período de 2 horas que a gente ficou ali, a gente pensou que o pior pudesse acontecer. Porque a gente não conseguia sair, não tinha absolutamente nada em volta. A perspectiva que a gente tinha é de que os carros que fossem sair do Eltátil para voltar para a cidade iam voltar só na hora do almoço. E o pior, a gente já tinha passado do ponto de fazer aquela danada daquela curva ali na volta. Então, uma coisa eu garanto, que o trauma para nós três realmente ficou. A boa notícia é que a gente conseguiu voltar para contar a história. E eu espero que pelo menos essa história ajude você a trabalhar com mais intensidade e mais cuidado ainda no teu preparo e no teu planejamento para qualquer tipo de aventura parecida como essa que você queira fazer. Porque, afinal de contas, esse também é um dos objetivos dessa série dos perrengues aqui. E é isso, fela. Eu espero que você tenha gostado. Quer dizer, eu espero que você tenha gostado, não de ver que a gente quase morreu congelado lá, mas de ver que, pô, foi um perrengue sério e que isso possa te ajudar
a fazer uma preparação para os teus próximos desafios e aventuras aí. Se você gostou, não esquece de deixar teu like e até o próximo vídeo. Um abraço!